Na quarta aula, nós falamos sobre aquela trilogia de Belém, que são 3 histórias, na verdade, preparatórias antes do surgimento do reino de Israel, propriamente, o reino unificado, começando com Saul. Claro que antes tem a história de Samuel, que não é relatada no livro de Juízes, mas aparece no primeiro livro de Samuel e também no segundo livro de Samuel. Já, claro, a história dele entra também ali acompanhando os reis, mas é importante observar que Samuel foi o último juiz, que não é mencionado no livro de Juízes. O último juiz mencionado no livro de Juízes é Sansão, mas ele não é o último dentre todos, porque o último dentre todos, na verdade, foi Samuel. É bom até, talvez, citar, eu fiz até uma relação aqui, e eu gostaria de citar, é importante ainda nessa parte introdutória, mencionar que houve ao todo 13 juízes em Israel. Eu estava aqui fazendo um levantamento para apresentar uma rápida cronologia desses 13 juízes. O primeiro, claro, foi Otoniel, ou Otiniel. Otoniel, ele teve aí, vamos dizer assim, um mandato de 40 anos. Durante 40 anos, ele julgou Israel. É importante você entender que o verbo julgar aqui não é no sentido forense. Julgar no sentido de governar, de liderar. Então, claro que também contemplava questões ligadas aí a julgamento propriamente dito, a questões forenses. Mas a função do juiz principal era governar. A principal função deles era governar, era orientar o povo. Então, Otoniel foi o primeiro, 40 anos. Foi uma pessoa que durou bastante tempo. E quando ele governou, Israel estava debaixo de jugo ali mesopotâmio, que durou 8 anos. Depois veio Eude, este foi o que teve aí um mandato mais longo, 80 anos. Em seguida, ele, aliás, só para mencionar, Eude, quando esteve em ação, foi ainda num período, parte ali, em que Israel estava debaixo do jugo dos Moabitas, que durou 18 anos. Depois, o terceiro foi Sangar. O quarto foi a juíza Débora, essa esteve num período de 40 anos. Sangar foi muito pouco tempo. E Débora, ela foi levantada por Deus no momento em que Israel estava debaixo do jugo dos cananeus. Depois veio Gideão, o grande Gideão, que também teve aí um período de 40 anos o seu mandato, no período ali em que os midianitas estavam oprimindo o povo de Israel. Depois veio Tola, em seguida Jair, um período de paz. Então eles, quando estiveram aí atuando, Tola por 23 anos, Jair por 22 anos, havia paz em Israel. Depois veio Jefté, apesar de ter sido um juiz emblemático, a sua gestão foi de apenas 6 anos, quando os amonitas estavam dominando. Era um período muito difícil para Israel, porque cada um fazia o que bem entendia e Deus levantava juízes para orientar o povo, mas nem todos os juízes eram bons. Então veio aí o Jefté, 6 anos, depois veio Ibissã, 7 anos, o 10º foi Elum, 10 anos, depois veio Abidom, 8 anos, e o 12º é justamente Sansão, cujo mandato durou 20 anos. Foi por 20 anos que ele julgou Israel. E o último de todos foi Samuel. Este teve um mandato mais longo, só que entra também um pouco no período dos reis, 50 anos, mas em Samuel houve a transição. Samuel ainda foi, embora não esteja no livro dos Juízes,
ele foi certamente, pelo que o texto nos mostra de 1 Samuel, o último dentre todos os juízes. Agora, falando de Sansão, antes da gente entrar nos tópicos da lição, é importante você ler os capítulos 14 a 16 de Juízes para ter um resumo, uma visão geral do que foi a vida de Sansão. Veja que no capítulo 14, você tem aqui o casamento de Sansão e o enigma de Sansão. Só que antes, no capítulo 13, na verdade a história começa no capítulo 13, né? Eu tinha dito 14 a 16, na verdade são os capítulos 13 a 16, porque o capítulo 13 fala mais dos pais de Sansão, mas a história de Sansão começa aqui. Então, no capítulo 13, você vê ali os pais de Sansão, Manoá e a sua mãe, eram pessoas piedosas, que o pai dele era lá de Zorá, e Manoá, o nome dele, da tribo de Dan. E eles eram tão fiéis a Deus, mas a mulher de Manoá era estéril, mas eles eram tão fiéis a Deus que o anjo do Senhor apareceu a ela e disse que ela conceberia e daria à luz um filho e tal. E ela comunicou isso imediatamente ao seu marido, mostra no capítulo 13, e ele, um homem temente a Deus, logo foi orar, pediu para Deus confirmar aquilo, e o anjo do Senhor tornou a aparecer a ela. Ela então chamou o seu marido foi lá, e o anjo do Senhor transmitiu a eles informações importantes de que Sansão seria nazireu de Deus. Daqui a pouco eu vou explicar melhor até, porque está nos tópicos da lição, o que era ser um nazireu, ter o voto de nazireu. Aquele homem de Deus, então, aquele anjo do Senhor, na verdade, ele não queria receber sacrifício e tal, disse para Manoá, ofereça a Deus os seus sacrifícios, e Manoá queria saber o seu nome, e ele disse, não, por que você quer saber o meu nome, visto que ele é maravilhoso? E eles queriam saber o nome, mas o anjo do Senhor não falava, e dali a pouco eles ofereceram um sacrifício, uma oferta, e aquela fumaça que subiu, quando ela subiu, aquele anjo do Senhor que agiu maravilhosamente, diz a Bíblia, ele subiu naquela fumaça. E eles então entenderam que era uma manifestação do próprio Deus, porque Manoá ali compreendeu que era o anjo do Senhor e disse, certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Era uma teofania, ou uma cristofania, mais precisamente, quando Deus se manifesta através de um anjo, através de um ser humano, mas é o próprio Deus falando, transmitindo uma mensagem. E ali, meus irmãos, nós vemos esse acontecimento miraculoso que foi o anúncio de Sansão. Quando vamos para o capítulo 14, as histórias elas já avançam no tempo. Você já vê o casamento de Sansão. Já tinha passado algum tempo. Sansão, ele acaba gostando de uma moça que era filisteia. Os pais não se agradaram, naquela época os pais tinham que participar, os pais tinham que aprovar a união, eram os pais que arranjavam o casamento, e os pais não queriam. Só que Deus estava nesse negócio. É interessante, porque Deus queria dar vitória ao povo de Israel, libertando-os do jugo dos filisteus. Então, aqui nesse capítulo 14, é muito importante você ver isso, detalhes sobre o casamento de Sansão. Não vou entrar aqui, porque eu preciso entrar nos tópicos da lição, mas ali o banquete que era dado, os 7 dias das bodas, que até lança luz sobre uma outra lição que tivemos sobre José, que muita gente ficou em dúvida, sobre Jacó, quando Labão disse para Jacó, cumpre a semana desta, alguém pensa ali que são 7 anos, não, é porque, veja aqui, Juízes 14, versículo 12, havia 7 dias de bodas, de lua de mel, vamos dizer assim, né?
Veja, disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar, e se nos 7 dias das bodas os decifrardes e descobrirdes, etc. Aquela questão do enigma de Sansão sobre o leão lá, que ele enfrentou, venceu, e depois ele passa a ver o leão, o corpo do leão, e aí vê um favo de mel, e ele se alimenta daquele mel, e ele ali usa aquele enigma, né? Do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura e tal, que era justamente o enigma sobre o leão que ele próprio, com a força que Deus lhe dera, havia vencido. Bom, e esses capítulos vão mostrando como o Espírito do Senhor se apossava possantemente de Sansão. Pelo menos 4 vezes, 3 ou 4 vezes, nós vemos Sansão sendo usado poderosamente pelo Espírito Santo. Muito bem, mas seguindo aqui o roteiro da nossa lição, é importante aqui você observar o seguinte: uma grande reflexão que essa lição nos traz é a seguinte: filho de peixe, peixinho é? De acordo com Provérbios capítulo 22, versículo 6, a Bíblia diz: instrui o menino no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Agora, a pergunta que fica é: os pais fazendo a sua parte, os filhos seguirão piamente aquilo que os pais lhe instruíram? Isso nós vemos na própria Bíblia que nem sempre acontece. Você veja aí, por exemplo, os filhos de Jacó. Nós estudamos aqui sobre os irmãos de José. Veja como os irmãos de José, inclusive, queriam matá-lo. Veja os filhos de Samuel. Samuel, um homem cujas palavras não caíram por terra, mas os seus filhos, a Bíblia diz, que eram filhos de Belial. E quanto a Sansão, a gente vê que os seus pais eram pais, pai e mãe, tementes a Deus, mas ele, Sansão, não era nenhum modelo de moralidade. Portanto, Provérbios 22 e 6 deve ser interpretado como um provérbio. E provérbios não são promessas, é importante que se diga isso. Quando a Bíblia diz, instrui o menino no caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele, em outras palavras, devemos fazer a nossa parte como pais, mas a responsabilidade é individual. Por isso que a Bíblia diz, honra teu pai e a tua mãe. Tem uma ordem também para o filho, e a responsabilidade é individual. Portanto, a lição de hoje ela se baseia principalmente em 2 perícopes. Eu falei dos capítulos 13 a 17 de Juízes, mas as perícopes estão principalmente em Juízes 13 e 14. Mais precisamente, a primeira, Juízes 13, 1 a 7, e a segunda, Juízes 14, 1 a 3. Israel, ali nós vemos que ele não havia conquistado toda a terra e acabou absorvendo muitos costumes pagãos. Isso, cada um andava conforme bem entendia naquela época, não havia rei ainda em Israel, e Sansão, nós vamos ver que ele era forte fisicamente, mas muito fraco moralmente. Muitos deuses acabavam sendo adorados, infelizmente, pelos israelitas naquela época, não só Baal, o deus da chuva, e Astarote, principalmente a deusa da fertilidade, mas o próprio Dagon, que depois Sansão é usado por Deus pela última vez para fazer ruir todo aquele templo de Dagon, e acabaram morrendo muito mais filisteus quando Sansão morreu do que durante a sua vida, quando ele também matou a muitos inimigos. Então, nós vamos avançar aqui com a nossa abordagem, começando com o primeiro tópico. Os pais de Sansão. Primeiro tópico, os pais de Sansão. O primeiro ponto, uma situação espiritualmente deplorável. Juízes 13, que eu já citei,
mostra que os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. Tornar a fazer aqui no hebraico não é que eles tinham parado de fazer e voltar a fazer. Não. Tornar a fazer aqui tem o sentido de acrescentar mais a sua maldade. Eles que já estavam comprometidos com o que eu acabei de falar aqui, estavam apresentando um culto sincrético, achando que serviam a Deus, como a mãe de Mica, que deu a ele dinheiro, por exemplo, para, segundo ela, era para exaltar ao Senhor, mas ao mesmo tempo colocar uma casa de deuses ali dentro da sua própria casa. Então, eles acrescentavam mais a sua maldade. Não é um caso de recaída, mas de aumento da iniquidade. Então, veja que, por conta disso, Israel acabou ficando 40 anos sob os filisteus. O autor destaca que eram poucos os fiéis. Veja, poucos os fiéis. Deus podia contar com poucos. Era uma situação espiritualmente deplorável. Hoje não é muito diferente. A Bíblia diz no Salmo 12 também que são poucos os fiéis. O salmista no Salmo 101, versículo 6, diz que os meus olhos, o salmista que ali representa o Messias, os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que estejam comigo. Ora, se procura, é porque são poucos. A Bíblia diz que Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Deus procura, porque infelizmente há muitos falsos adoradores. Então poucos são os fiéis, mas ali o autor também destaca, como eu já mencionei, que o anjo do Senhor falou com a esposa de Manoá. Juízes capítulo 13. Ele se apresentou a ela para dizer, olha, em meio a esse caos, você vai conceber e vai dar à luz um filho para resolver essa situação, para ajudar o meu povo, vocês são fiéis, eram poucos os fiéis, e Deus viu naquela família fidelidade, e sendo aquela mulher estéril, ela foi presenteada por Deus para ser a mãe de um homem que seria um homem de Deus, que é uma história que para muita gente é difícil de acreditar. O pessoal pensa logo em mitologia, como se fossem aqueles heróis, né, que nós vemos em livros de história épica, por exemplo, então, de literatura épica. Mas, na verdade, nós não temos aqui nenhuma indicação no próprio texto bíblico de que é uma descrição épica. Pelo contrário, nós vemos aqui um homem sendo usado por Deus de maneira poderosa. O segundo ponto, a mulher agraciada. Manoá era da tribo de Dan, como eu mencionei, sua esposa era estéril, como Sara, Rebeca, a própria Ana, o autor destaca, mas ali eles foram escolhidos para que dessa mulher estéril nascesse o chamado remidor de Israel. Nesse sentido aí, nós poderíamos até dizer, a gente não diz porque Sansão foi um homem, que eu repito, ele foi um homem de força física, mas muita fraqueza moral. Então a gente não costuma dizer que ele é um tipo de Cristo, porque ele foi chamado de remidor de Israel. O fato é que tem essa ênfase, né? A virgem conceberá e tal. Então já vi alguns autores chamando Sansão de tipo de Cristo. Eu prefiro guardar esse título, tipo de Cristo, para homens que tiveram exemplos mais outros pormenores, como José, por exemplo, que, a meu ver, é o mais perfeito tipo humano de Cristo. Porque José foi vendido por 20 moedas de prata, Jesus foi vendido por 30. José esteve entre dois infratores e interpretou o sonho de ambos. Um voltou a servir o rei, foi salvo, por assim dizer, o outro foi condenado à morte. José recebeu o nome de Zafenat Paneia, que significa o Salvador do mundo, e tantos outros detalhes. Ele tinha sido vendido, né? Como eu falei, ele era o filho amado do seu pai, Jesus também é o filho amado de seu pai. Então,
Este é meu filho amado em quem me comprazo, né? Disse Deus. Então José é um caso de um tipo humano de Cristo que nós podemos dizer que é o mais completo. Sansão teria só esse elemento aqui, então eu prefiro não chamá-lo de tipo de Cristo. Mas esse ponto é muito importante, então mulher agraciada, ela acaba aí sendo um tipo de Maria, né, digamos assim, porque Maria foi agraciada para ser a mãe do Redentor propriamente, né? Então a Virgem conceberá e dará à luz um filho e tal, seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco, né? E foi essa mensagem que foi dita à mãe de Sansão: eis que conceberás. Mas vamos para o terceiro ponto. Recebendo orientações divinas. Sansão seria, então, um nazireu. Nazireu. Nazireu desde o ventre, diz a Bíblia, e para sempre. Por que desde o ventre? Porque o que marcava o nazireado era justamente nunca ter passado navalha na sua cabeça. Então, veja, o cabelo da criança já começa a crescer na vida intrauterina. Veja como esse é mais um ponto importante a favor daqueles que defendem a vida na sua fase intrauterina. Infelizmente, aqueles que querem já fazer uma distinção entre os não nascidos e os nascidos para afirmar que o ser humano só é ser humano ou é um ser humano mais importante a partir do nascimento. A Bíblia tem vários exemplos de que a vida é contínua desde a concepção. Então, seja na fase extra-interina ou na fase intrauterina, se alguém interromper a vida de propósito, isto é assassinato. Então, veja o caso de Jesus, quando lá houve aquele encontro entre Maria e Isabel, e a criancinha no ventre de Isabel saltou, e ela foi cheia do Espírito Santo, e ainda Isabel, dirigindo-se a Maria, disse: veio me visitar a mãe do meu Senhor. Então chamou aquele ovo que estava no ventre de Maria de meu Senhor. E João, no caso, foi cheio do Espírito, sentiu ali, ele já estava cheio do Espírito Santo, ele saltou no ventre da sua mãe porque ele sentiu a vibração com a presença do Senhor. Então a vida intrauterina é muito importante, tão importante quanto a extrauterina. O caso de Esaú e Jacó, que já estavam no ventre de sua mãe e já eram representantes de duas nações, disse Deus. O caso de Jeremias, que Deus o conheceu ainda informe. E aqui agora o caso de Sansão, que ele seria nazireu desde o ventre, porque o que marcava, repito, o nazireado era nunca passar navalha na cabeça. Porque inclusive o voto do nazireado, se a pessoa por algum acidente, não de propósito, descumprisse ou quebrasse o voto do nazireado, esse voto poderia ser refeito. Mas como? A pessoa teria que rapar todo o cabelo novamente e começar do zero. Porque o que marcava o início do voto do nazireado era o cabelo inteiro, a cabeça inteiramente sem cabelo, né? No caso do nascituro, não é rapada porque ainda não tinha crescido o cabelo. Agora, quem fosse começar um voto, teria que rapar, alguém já nascido, né? Rapar o cabelo para começar do zero. Então, isso que marcava o nazireado. Agora, só era permitido a pessoa recomeçar um voto do nazireado que aconteceu, aliás, com Sansão, se a pessoa não tivesse quebrado o voto, porque quem quebrava o voto era punido por isso. No caso de Sansão, Deus teve misericórdia dele, que ele foi levado cativo, seus olhos foram furados, mas lá no cativeiro, o seu cabelo, que havia sido rapado, voltou a crescer. Isso denota que o seu voto foi retomado. O seu voto de nazireu. Ele retomou o seu compromisso com Deus, mesmo tendo perdido a sua visão, naquela dificuldade. Então ele reuniu forças
para fazer aquela oração. Ali ele pediu para alguém guiá-lo, né? E ele ficou próximo às duas colunas do templo de Dagon, e ele então se abraçando, se aproximando de duas delas, né? E empurrando-as, fazendo ali força para que aquelas duas colunas fossem arrancadas. Deus lhe deu força, portanto, e ali veio tudo abaixo. Foi uma grande vitória. Mas o terceiro ponto aqui, eu acabei ampliando, então recebendo orientações divinas. Sansão era um nazireu. O voto do nazireu, portanto, consistia no quê? Abstinência do suco e de qualquer produto da uva. Não era só vinho, bebida forte, era qualquer produto da uva. Não podia comer também, não era só beber. Porque a uva simbolizava o gozo desta vida. Também não podia, como eu falei, cortar o cabelo, isso desde o início, né? Então, no caso de Sansão, que ele era nazireu desde o ventre, porque desde o ventre ele começou do zero ali, o seu cabelo não poderia ser cortado de jeito nenhum. E também não podia tocar nada imundo, como, por exemplo, cadáveres. Cabia a seus pais, então, educá-lo quanto a estes requisitos, e eles fizeram isso muito bem. A Bíblia diz: instrui o menino, mas também isso é um provérbio. Em Deuteronômio diz, capítulo 6, versículos 6 e 7, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, intimarás ao teu filho, sentando-te, levantando-te, andando pelo caminho. Então veja como é importante a participação dos pais, mas é até certo ponto, até a idade da maturidade. Quando a pessoa atinge a maturidade, a responsabilidade é individual. Os pais devem fazer a sua parte. E claro que os pais fazendo a sua parte, é bem possível que esse filho, essa filha será uma bênção. Mas alguns, infelizmente, às vezes fazem más escolhas para a tristeza dos seus pais. O segundo tópico, então, o nascimento de Sansão e sua formação, que eu já tenho comentado. O nascimento e desenvolvimento de Sansão, ele nasceu de uma mulher estéril, portanto, foi um milagre. Cresceu debaixo da bênção do Senhor e era sempre, apesar de um homem de fraqueza moral, ele era dirigido pelo Senhor, dirigido pelo Espírito do Senhor. Então, isso é importante aqui nós observarmos. O segundo ponto, a família de Sansão. No plano terreno, o autor destaca, estava sob a responsabilidade dos pais, no caso de Sansão, até a idade madura. Manoá e sua esposa tinham qualidades. Isso é importante ser destacado. Primeiro, a mãe de Sansão era piedosa, recebeu ali a visita daquele anjo do Senhor. Veja que o anjo não apareceu a Manoá, mas apareceu a sua mulher. Um outro ponto importante, o pai de Sansão orou quando soube que o anjo do Senhor aparecera a sua esposa, para que ele tivesse como orientar a criança segundo a direção do Senhor. Em terceiro lugar, o casal, ambos, no caso, acabaram vendo também o anjo do Senhor agindo maravilhosamente, como a Bíblia diz, que foi ali uma cristofania. Então veja que qualidades tinha este casal abençoado. O terceiro ponto, a formação de Sansão, que foi a melhor possível. Sansão, até certo ponto, ele honrou seus pais. Nós vemos que ele, num primeiro momento, ele estava ali honrando o seu nazireado, mas ele acabou fraquejando e não honrou completamente o voto. E o caso mais emblemático que fez com que ele perdesse realmente a comunhão com Deus foi o caso de Dalila. Meu pai brincava, eu lembro quando eu perguntava para ele: pai, qual era o tamanho do cabelo de Sansão e tal? E meu pai falou: Dalila, né? Porque era muito longo, e Dalila, ela foi usada ali pelos filisteus, recebeu dinheiro. Os príncipes ofereceram 1.100 peças, 1.100 moedas, cada um deles, de prata, muito dinheiro para aquela época, né? Veja, o preço de um escravo era 30
moedas de prata, e eles ofereceram 1.100 cada um, porque eles queriam prender Sansão. Para eles era um trunfo. Eles queriam levar Sansão preso para depois zombar dele, para servir de espetáculo, como eles estavam fazendo no tempo de Dagon, e Sansão foi usado por Deus para derrubar tudo. Então, claro que Sansão não era nenhum modelo de caráter, né? E aí veio o terceiro tópico que o autor acertadamente diz: a fraqueza de caráter de Sansão. O primeiro ponto, Sansão subestimou o poder do inimigo. Quando a gente olha para a vida de Sansão, a gente vê que os vários romances de Sansão com mulheres filisteias são suficientes para mostrar que seu sucesso em favor de Israel não era devido a seu próprio caráter, mas ao poder do Espírito Santo que vinha sobre ele. Porque Sansão não era mesmo um modelo de caráter, ele tinha fraqueza moral, ele era mulherengo. A Bíblia menciona ele relacionando com prostituta. A Bíblia mostra que ele era seduzido pelas mulheres, ele não conseguia guardar segredos, as mulheres insistiam, jogavam sobre ele a sedução e ele caía. E assim ele acabou perdendo a comunhão com Deus quando ele quebrou o seu voto de nazireado. Felizmente ele conseguiu, a Bíblia mostra de maneira indireta que o seu cabelo voltou a crescer. Isso é uma indicação de que ele retomou o seu voto com Deus, mesmo estando em poder dos inimigos. Então, o primeiro ponto, Sansão subestimou o poder do inimigo. O segundo, a presunção de Sansão. O autor destaca que seu maior inimigo, como é o nosso também, é o ego. Alguém pensa às vezes que o maior inimigo do crente é o diabo. O diabo é um grande inimigo, mas está do lado de fora. O mundo é um grande inimigo também, mas está do lado de fora. O nosso maior inimigo está dentro de nós. É a nossa carne. A Bíblia diz que cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Né? Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência, mostra-nos Tiago. E o terceiro ponto, manipulando o poder de Deus e brincando com o pecado. Foi tudo isso que Sansão fez, infelizmente. Ele, devido à sua fraqueza de caráter, ele brincou com o pecado, ele desprezou o poder de Deus, ele desprezou a comunhão com Deus. Mas que nós possamos aprender, essa lição é muito importante para mostrar que os pais precisam fazer a sua parte, mas os filhos também são responsáveis pelos seus atos. O filho deve honrar pai e mãe. Vamos então para a conclusão. O nosso mestre Elienay Cabral, o autor dessa lição, conclui assim: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão. Eu acabei aqui fazendo menção, indo e voltando, mas porque às vezes é difícil você amarrar todos os assuntos sem mencionar o que acontece no final, né? Mas o destaque aqui foi justamente para os pais de Sansão e o erro de Sansão ao desprezar o legado que ele recebeu de seus pais. A presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor, mas infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros que revelam aos filhos rebeldes o quão equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, que você então sempre possa curtir nossos vídeos, compartilhá-los. Então, que Deus abençoe a sua vida. Aqui está então mais uma lição. Eu creio que você está gostando. Então, inscreva-se no meu canal.
Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor. Aí, pessoal, tudo bem? Estou tendo a honra de visitar pela primeira vez a editora Chamada, aqui em Porto Alegre. A editora Chamada que eu conheço há tantas décadas, né? Comecei a ler livros da Chamada na década de 1990, livros do Vimalgo na época. Inclusive, houve uma época da minha vida que eu só comprava livros da Chamada, comprava pelo reembolso postal e ia lá no Correio, né? Na agência do Correio, todo sábado de manhã, para pagar e receber ali o meu pedido. E estou tendo a honra de visitar a Chamada, estou aqui nessa sala bonita aqui com vários livros. Então, para nós é um grande prazer receber o nosso querido irmão Ciro Zibordi, porque a gente vê no Ciro um homem sério, um homem do Senhor, um homem que prega a palavra com seriedade, com dedicação, com amor. E na área escatológica, então, ele é um homem vibrante, vibra pela escatologia, tem esse peso no coração de propagar a boa escatologia, né, o dispensacionalismo, o pré-milenismo, o arrebatamento, todas essas doutrinas tão importantes para a Igreja de Cristo. E para nós é uma honra ter recebido ele hoje aqui para conhecer as dependências da Chamada, ele que tem feito esse maravilhoso trabalho de também divulgar a literatura da Chamada entre seus seguidores. Então é um momento ímpar para nós poder receber ele aqui, passar esse tempo junto nesse dia aqui. Isso aí, irmão Marcos. Deus abençoe, a honra é toda minha. Para mim é um prazer divulgar obras tão abençoadas. Eu tenho dito, sem dúvida nenhuma, a Chamada hoje, no Brasil, já há alguns anos, é a editora que melhor representa a nossa posição pré-milenista dispensacionalista, que também abrange, claro, o pré-tribulacionismo. E nós sempre temos mandado os lançamentos para o Ciro pelo correio, mas hoje, como ele nos veio visitar, a gente não quer deixar de aproveitar essa oportunidade e entregar pessoalmente o nosso mais novo lançamento, que é Apocalipse 20, né? Olha! Trata especialmente da questão do milênio, muito importante livro. Então a gente gostaria de presentear nosso querido irmão com esse livro. Que benção, olha aqui, ó. Eu mesmo estou filmando, viu? Por isso que estamos improvisando aqui, mas é um prazer receber. E vamos em breve, Pastor Marcos, fazer um vídeo. Esse assunto é muito importante, porque Apocalipse 20, a gente até comentava no carro, né? É um capítulo que trata de tantas coisas. Você tem ali a ressurreição após o período tribulacional, você tem ali também o milênio, né? A implantação do milênio, a palavra o termo 1000 anos aparece 6 vezes. Você tem o juízo final, você tem Gog e Magog, aquele último levante de Satanás. Quantos assuntos preciosos. Então, olha, vou ler esse livro e vou fazer um vídeo, talvez até uma série no meu canal sobre Apocalipse 20. Olha, e quem desejar adquirir esse livro com desconto, é só ir lá no site loja.chamada.com.br e no momento do fechamento da venda, meu cupom está funcionando lá? Está funcionando, já está ativo. É só usar o mesmo cupom desde 2021, é o mesmo, Zibordi 2021, tudo junto. Zibordi 2021, você vai ter desconto. Não vou falar qual é o valor, o número, o percentual, mas você vai ter uma boa surpresa lá quando você for fazer o fechamento da venda, tá certo? Que Deus abençoe. Pastor Marcos, muito grato, viu? Nós que somos gratos e um abraço a todos os seus seguidores, né? Amém.